Boa tarde, pessoal. A aula de hoje é sobre o conflito armado contemporâneo, a centralidade da guerra proxy, guerra irregular e a esfera regional. Para a gente começar a discutir esses tipos de guerra, nós vamos ter que primeiro pensar como se deu as transições nos modelos de como se faz guerra. O host ele vai primeiro apresentar o conceito de instituição. E para se entender as modificações na guerra, a gente precisa entender o processo de institucionalização e desinstitucionalização da guerra. Mas o que é uma instituição? O host, ela é basicamente a junção de práticas recorrentes, normas, ideias e crenças. Quando uma instituição é fundacional, ela vai trabalhar com o Estado, a soberania, que o Jackson vai lá trabalhar soberania positiva e negativa, como a gente viu na outra aula, com a questão da territorialidade e com a lei internacional. Enquanto as instituições comportamentais vão ser a diplomacia, o comércio, o colonialismo e a guerra. E se a guerra é uma instituição comportamental, então a gente precisa entender como é que ela foi institucionalizada. O processo de institucionalização da guerra, ele se dá pós-Westfália, mas o processo de desinstitucionalização da guerra para o host, ele vai dar no molde da guerra contemporânea, ou seja, pós-1945. Só que aí a gente tem fases. A guerra pré-Westfália, ela era caracterizada pelo assassinato em massa e restrito, pela desumanização das vítimas. Então, a morte de civis, ela não era contabilizada como um fator muito importante, um fator que impactasse o resultado da guerra. Ou após, quem venceu ou quem perdeu, eles não tinham esse interesse em contabilizar essas vidas perdidas e entender elas como a partir do conceito moral que a gente tem hoje de valorização da vida. E a guerra, então, ela vai ser uma máquina de dominância e aniquilação. Vai ser exercida pelos estados e para poder dominar alguma área, algum recurso que eles tinham interesse, eles recorrem a mercenários. Então, os exércitos, as forças armadas desse período pré-Westfália não é uma força armada como a gente conhece hoje. O exército, na verdade, são mercenários, são pessoas independentes, no qual, no curso da guerra, quem pagasse mais podia comprar a lealdade daquela pessoa, ou ela podia estar supostamente defendendo a bandeira de um estado tal, quando na verdade ela estava agindo para interesse próprio. Então essa guerra pré-Westfália, ela era um pouco perigosa, porque não se tinha um controle real dos problemas paralelos gerados pela guerra, que são essas vidas civis massacradas no meio do caminho, e também não se tinha um controle tão grande sobre os próprios soldados lutando dentro daquela guerra. Então, ela era um pouco mais incerta. Com a Guerra dos 30 Anos, o que se viu foi uma carnificina. E a Paz de Westfália, ela vem para tentar organizar aquele modelo brutal de guerra anterior. A guerra pós-Westfália, ela vai estar nesse processo de institucionalização da guerra. E o que é a institucionalização da guerra? O host ele vai trabalhar esse processo a partir da centralização do controle político das forças militares, pela criação de um exército nacional, e que não é só um exército nacional, ele é profissional, ele é permanente. Então não se tem mais um interesse tão grande em contratar mercenários. Para poder defender o Estado e para poder fazer valer os interesses do Estado, era necessário que se tivesse um exército sendo treinado constantemente, sendo preparado para saber as posições que ele ia atuar, como é que ele iria para o front de batalha. Precisava de um apoio também logístico por trás, para fornecer alimento, para fornecer água, para poder fazer com que esse novo exército nacional pudesse realmente fazer valer os interesses do Estado, com o mínimo possível de danos colaterais, ou seja, vidas civis perdidas ou outros tipos de danos, como, por exemplo, prática de terra arrasada, que podia ser beneficial em alguns
em alguns casos, mas em outros acabava sendo prejudicial para o exército. Então, se treina, cria-se escolas militares também, para que esse exército ele possa ter uma ligação entre soldados, porque eles estão dentro da mesma instituição, eles se conhecem, e preparar esses soldados, generais e várias patentes militares ali no meio, para ir à guerra, mas ir à guerra não como algo pessoal, mas como algo para fazer valer os interesses do Estado, porque é a profissão daquele soldado, é a profissão daquele general. Então, a guerra ela surge como uma instituição nesse período pós-Westfália. Só que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas vão atrapalhar um pouco ali o processo de institucionalização que vai estar ali desde a Paz de Westfália, em 1648, até o início do século XX. O que vai acontecer é que a gente tem várias gerações de guerra. E a guerra pós-Westfália ela vai entrar ali uma primeira geração de guerra baseada muito no uso de massa humana, de linhas e colunas bem definidas, bem ordenadas. Então, estava tudo muito organizado. Se tem uma cultura de guerra, se tem uma cultura de organização para ir à guerra e para se retirar da guerra. E isso vai começar a ser afetado já um pouco na segunda geração de guerra, que ela vai ser uma resposta à Primeira Guerra Mundial. A segunda geração de guerra ela é desenvolvida pelos franceses frente à desorganização da batalha da Primeira Guerra Mundial, que se tinha eram 300 anos de um esforço para criar uma guerra organizada, bem discriminada, com as batalhas ocorrendo de forma organizada, em que tudo passava por um nível um pouco maior de civilidade, porque ela era institucional. E a Primeira Guerra Mundial ela vai trazer um massacre, uma carnificina generalizada, que, de certa forma, se tinha um esforço para ainda manter uma certa organização, mas que já fugiu totalmente da proporção inicial. Então, os franceses eles vão gerar essa segunda geração de guerra. Eles vão colocar essa segunda geração de guerra e vão introduzir o poder e o atrito na Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, que vai ser principalmente manifestado na Guerra de Trincheiras. Então, o poder e o atrito, eles vão ser colocados como fatores adicionais à sincronização e à desobediência. Mas, por outro lado, a gente tem a terceira geração de guerra, surgindo de forma quase concomitante, mas principalmente sendo desenvolvida no pós-Primeira Guerra Mundial, que vai ser a geração desenvolvida pelos alemães, no qual se tem a ruptura da ordem, a ruptura daquela cultura que vinha sendo construída há 300 anos, que tentou ser resgatada, de certa forma, pelos franceses. E vai ter, novamente, a introdução de novos elementos. A terceira geração de guerra, que é essa guerra desenvolvida pelos alemães, ela vai priorizar a velocidade, o elemento surpresa, ela vai descentralizar a guerra. Vai se ter uma valorização maior do indivíduo e da autodisciplina, no lugar do método e da obediência tão prezada nas gerações de guerra anterior. E a quarta geração de guerra, ela vai terminar de fazer a ruptura com a primeira geração de guerra, com aquela guerra institucionalizada, bem organizada. A quarta geração de guerra, ela não só vai ser um novo tipo de guerra, ela vai ser um resgate do modelo, de certa forma, do modelo de guerra anterior à Westfália. Por quê? Porque ela vai apresentar alguns sinais mais marcantes, como o fim do monopólio estatal sobre a guerra, a proliferação de grupos armados não estatais, a intensificação da descentralização e da iniciativa de guerra, e uma importância crescente de fatores e diferenças culturais. Então, o modelo de guerra que se tinha antes de Westfália, que era muito pautada em questões religiosas, questões étnicas, que acabava sendo desorganizada, que era uma grande carnificina, ela retorna. Mas agora ela retorna diferente, porque agora você tem o sistema internacional funcionando, você tem a entrada do terceiro mundo. Então, tudo isso ele vai criar um novo modelo de guerra. Nessa guerra de quarta geração, acaba então se gerando um paradoxo institucional,
Por quê? Porque se tem um resgate de uma guerra desorganizada, desinstitucionalizada, mas, ao mesmo tempo, o sistema internacional ele força uma certa institucionalização. Então, você vai ter, por um lado, a revolução dos assuntos militares, enquanto também vai ter as armas com maior letalidade e precisão, vai ter armas de destruição em massa. E, do outro lado, você vai ter as comunidades de segurança surgindo para defender o centro do sistema internacional, para tentar apaziguar o conflito, para tentar segurar essa nova onda de carnificina potencial, gerando também zonas de paz e esforços multilaterais para a segurança, para a defesa. E aí, quais seriam, então, os principais desafios da segurança no conflito armado atual? Quando a gente pensa nesses desafios, a gente tem que pensar que a guerra atual, enquanto se tem o modelo tradicional, e o modelo tradicional ele não morre, ele não é aceptado totalmente, ele acaba sendo constrangido de tal forma que se dá preferência à guerra proxy, às guerras irregulares, e dentro desse sistema de guerra proxy e guerra irregular, a esfera regional vai ter uma importância muito grande. Então a gente pulou de um estágio que tudo estava muito organizado para resgatar genocídios, limpezas étnicas, perseguições religiosas, crime internacional novamente em ascensão e vários tipos de armas letais que vão fazer com que os estados fiquem ali em uma berlinda no qual eles têm que se defender. A segurança é um assunto muito importante, mas o sistema internacional ele vai estar constantemente tentando não permitir que se retorne aquela guerra inicial, aquele modelo pré-Westfália. Então, nós temos uma linha temporal que ela vai ter grandes pontos de mudança em como se pensar a guerra e como se fazer a guerra. A guerra proxy ela vai começar mais ou menos em 1945. A ordem unilateral ela vai começar ali mais ou menos em 1991. Enquanto isso, você tem a Guerra Fria entre o início da guerra proxy e a saída de um mundo bipolar para a entrada de um modelo unipolar. E nesses momentos de transição, a segurança ela é adaptada. Como fazer guerra é adaptado para poder responder a essas transições. E uma das transições mais importantes para se pensar guerra no mundo contemporâneo é a que se dá entre o início da unipolaridade, que é mais ou menos 1991, e a guerra ao terror, em que a gente vai ter a guerra do Golfo, vai ter o 11 de setembro e vai ter a Segunda Guerra do Afeganistão. Em resposta a esses três grandes eventos, você vai ter a Revolução dos Assuntos Militares nos Estados Unidos e o centro ele vai começar a fazer um esforço ainda maior de compreender como é que se saiu de uma guerra organizada para uma guerra que se persegue indivíduos se deslocando rapidamente por um grande território complexo. Então, a gente vai pensar a Guerra Proxy, que inicia em 1945, mais ou menos, a gente vai lembrar da aula anterior, em que se tinha um sistema internacional, esse terceiro mundo surgindo ali, e o conflito ele vai ser jogado para o terceiro mundo, porque o centro já não consegue arcar com a guerra, já não consegue arcar com os danos elevados, os custos elevados de se fazer uma guerra tradicional. Então, a intervenção proxy ela vai ser um meio de um Estado A conseguir atingir o seu objetivo sobre um Estado B, no qual, ao invés de atacar diretamente, porque o custo é muito elevado, ele vai utilizar um Estado C. E o Estado C vai realizar o conflito no lugar dele. Então, o Estado A, ao invés de se armar e atacar o Estado B, ele vai financiar, ele vai armar e ele vai treinar o Estado C. Que pode ser realmente um Estado, pode ser um grupo rebelde, pode ser um para-Estado. E essa vai ser a definição de uma intervenção proxy. Esse vai ser o modelo que vai começar a ser aplicado ali a partir de 1945, porque o dano da Segunda Guerra Mundial ele foi muito alto. E o perigo também de uma guerra nuclear também assombrava esses países principais. Então, o Estado A, um Estado principal,
vai utilizar o C como proxy para fazer valer os seus interesses em cima do Estado B. Só que, quando se tem essa definição um pouco simplista até demais, acaba se encontrando alguns problemas em que a gente tem que pensar um meio de reduzir esse dano, esse problema conceitual, na verdade. Primeiro, esses estados eles não estão sozinhos, eles não estão em um vazio. Esses estados estão inseridos dentro de um sistema internacional. Então, quando o Estado A financia, arma e treina um grupo rebelde, um paraestado ou realmente um Estado C, ele vai estar agindo dentro de um cenário internacional para fomentar um conflito no cenário local. E aí não é só o interesse desse Estado A que está valendo ali no meio. Não é só o interesse desse Estado A que é relevante para fazer esse conflito acontecer. O Estado A ele vai utilizar esse conflito para poder se distanciar, mas o Estado C ele também tem os seus próprios interesses, porque ele tem algum histórico local de conflito já, por vários outros motivos. Então, enquanto o Estado A, para não sofrer represálias do sistema internacional, não sofrer represálias daquele mundo ali saindo da Segunda Guerra Mundial, em que os custos do esforço de guerra são muito elevados, ele vai se distanciar, ele meio que vai se proteger, porque ao se distanciar, ele não vai sofrer represálias do sistema internacional tão grandes quanto se fosse um ataque direto. E o Estado, se ele vai aceitar essa interferência, ele vai aceitar esse financiamento, esse armamento e esse treinamento, porque ele tem interesses locais, ele tem interesses regionais para entrar em conflito com o Estado B. Então, você tem uma relação em que o Estado A ele vai contribuir para a subversão, ele vai apoiar grupos exilados, ele pode recrutar e enviar voluntários, ou você tem uma influência, no qual também se aplica a subversão, se provê armamentos e auxilia a manutenção do esforço de guerra, ou seja, está tendo uma manutenção constante ali do Estado A para financiar, para armar e para treinar esse Estado C, para que esse Estado C permaneça e vença o conflito, em alguns casos. E aí a natureza dessa relação, ela vai ser muito incerta. Por quê? Porque o Estado A tem um interesse em atacar o Estado B. Mas não necessariamente o interesse desse Estado A é o interesse do Estado C. Então, ele vai estar fazendo todo esse investimento, o Estado C vai estar recebendo todo esse investimento, mas a motivação de ter todo esse esforço, ela pode ser diferente entre o Estado A e o Estado C. Os interesses e até mesmo a independência política, ela vai acabar entrando em uma zona meio nebulosa, que é muito característica de uma intervenção proxy. E aí você tem aqueles pequenos, grandes problemas em que é difícil determinar até que ponto é uma ajuda, até que ponto é uma assistência de um aliado, e a partir de que momento essa ajuda, essa contribuição ela é significante o suficiente para que se tenha uma intervenção por procuração, para que esse Estado A ele realmente tenha interesse na manutenção do conflito e ele tenha interesse ali em cima do Estado B, no qual ele não pode agir diretamente. Então ele vai nutrir, ele vai manter, ele vai agravar o conflito regional ao trabalhar com um grupo armado, com um para-estado ou com o Estado em si. Só que aí essa questão ela não tem respostas. Vai se ter algumas formas de medir até onde é realmente interessante, até onde pode se perceber que tem uma intervenção acontecendo, mas é muito sutil, é muito difícil de definir. E o que pode acontecer é que o Estado, ele pode fornecer uma ajuda insignificante, porém ser uma intervenção proxy, porque ele tem um interesse ali sendo encaminhado pelo formato, vai se encaixar dentro das características principais de uma intervenção proxy, ou ele pode realmente se envolver de forma massiva, e aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade para negar que ele tinha um interesse em atacar o Estado B, e que para se proteger, ele utilizou o Estado C como meio, como proxy. Então você tem uma possibilidade de assistência para a manutenção do esforço de guerra
em que quanto maior o nível de engajamento do Estado A, mais elevado vai ser o efeito dele sobre a natureza, a duração e o resultado do conflito. Por quê? Porque ele vai estar provendo suporte material, ele vai estar provendo relações de poder. E enquanto o suporte material ele vai ser um dos mais fáceis de identificar, por causa da movimentação de transferência de armas, que a gente também falou na aula anterior, que acaba se tornando uma forma de dependência quando se tem uma relação centro-periferia, por exemplo. Todo esse suporte vai ser muito importante para a manutenção do esforço de guerra do Estado C. Quanto mais elevado for esse suporte, mais o Estado C vai ter capacidade de continuar naquele conflito ou de elevar o nível de agressão, porque ele vai ter armas mais sofisticadas. Então, no cenário internacional, esse Estado A ele vai querer se retirar do conflito, enquanto o Estado C ele vai ter sim os próprios interesses dele dentro de uma questão de dinâmica regional, uma dinâmica local, para receber todo esse suporte. Ele vai ter interesses que são próprios do Estado C. O interesse do Estado A é próprio do Estado A, e o interesse do Estado B é próprio do Estado B. Aquela primeira definição acaba meio colocando como se o interesse do Estado A fosse válido para o Estado C. Mas o que se tem não é o mesmo interesse batendo entre os dois. É uma compatibilidade de interesses. Meu interesse é tal, mas eu aceito sua ajuda. Meu interesse é tal, e eu quero ajudar porque eu preciso atingir o Estado B. Então, para detectar esse movimento, muitas vezes pode-se medir inteligência, pode-se medir informação, aquele esporte militar e o esporte político. Mas uma outra característica que vai ser muito elevada dentro da intervenção proxy é a coordenação, em que o Bertil Danner ele vai propor que esses 4 pilares eles vão ser essenciais para a gente conseguir identificar onde é que tem essa transferência, esse auxílio entre o Estado A e o Estado C em meio a essa compatibilidade de interesses, a ponto de realmente ser uma intervenção proxy. E aí a gente entra em alguns pontos comuns. Por quê? Porque a intervenção proxy ela vai ser muito semelhante a outros tipos de guerra, a outros tipos de auxílio, a outros tipos de apoio. Para se ter uma intervenção proxy, é muito mais comum que, primeiro, tenha realmente uma relação entre o principal e o proxy. A relação ela pode ser secreta, e por isso garante maior distanciamento do Estado principal, daquele Estado A. Ela pode ser desconhecida, ou ela pode ser evidente. Então, o Estado A, ele coloca abertamente ali que ele está auxiliando, que ele tem interesse em atacar o Estado B, mas que ele não tem interesse em fazer isso diretamente. O principal, então, ele vai acabar provendo auxílio material, proxy, e por isso vai ser um pouco mais fácil medir, porque dá para captar essa transferência de armamento, essa transferência de pessoal capacitado para treinamento de um exército regular ou não regular. E outros tipos de tecnologia também podem ser transferidas no processo. O auxílio ele vai requerer uma coordenação, então o Estado A ele não vai só entregar todo aquele suporte material, ele vai coordenar junto até para poder conseguir garantir que os interesses deles estão sendo atendidos naquele conflito local. Então, vai haver uma comunicação entre o Estado A e o Estado C, quase que constante, porque eles vão estar coordenando aquele conflito de forma um pouco mais junta, de forma mais agregadinha. As intervenções elas vão ter sempre base em conflitos locais. Então, existe realmente uma dinâmica local, regional, já fixa ali. E aquele Estado A, ele, em geral, ele está de fora, mas ele pode estar muito próximo também, no qual ele vai ter interesse em fomentar esse conflito regional. E vai haver também a regulação proxy, que é quando as intervenções elas acabam gerando uma escalada de conflito, aumentando a intensidade, a duração e a agressividade. Por quê? Porque o Estado A ele tem interesse em dar o maior suporte material possível e financiar o máximo possível o Estado C para atacar o Estado B de forma mais agressiva.
Então, ele eleva o esforço dele de financiamento, de suporte do Estado C, e o Estado C, consequentemente, porque ele tem mais suporte para fazer o esforço de guerra dele, vai aumentar a letalidade do conflito, ele vai aumentar a duração do conflito, e esse conflito vai acabar se estendendo, sendo mais agressivo. As características que vão ser ausentes em intervenções diretas vão ser justamente essa questão da relação ser secreta, que é o que permite ao Estado a se distanciar o máximo possível, e essa regulação proxy, que é justamente esse aumento, essa escalada do conflito por causa do suporte do Estado A. A regulação, ela vai ser um dos aspectos que tornam a intervenção proxy mais úteis, porque ela pode ser iniciada, ela pode ser finalizada e ela pode ser ajustada com bastante agilidade, muitas vezes também porque ela vai estar protegida ali por ser secreta, por ser desconhecida. Então, esses ajustes eles vão ser muito mais ágeis, eles vão ser mais silenciosos e vão fazer valer o interesse não só do Estado A, de uma forma mais efetiva, como do Estado C, que vai estar ali recebendo todo esse suporte. Então, a gente vai ter uma grande ruptura entre o modelo tradicional de guerra. No pós-Guerra Fria, esse Estado principal e o Estado proxy, eles vão poder modificar, eles vão ser estados diferentes, podem estar em uma grande dinâmica de conflito ali, no qual eles vão revezar de posição, eles vão poder trocar a interferência deles, quando no caso tradicional, o principal e o proxy, eles são um pouco mais estáveis, eles não conseguiam fazer toda essa movimentação, eles não tinham tanta possibilidade que agora eles passam a ter, e é o que vai complexificar a intervenção proxy. Nos casos clássicos, você pode ter o centro versus centro, que foi muito comum durante a Guerra Fria, no qual o centro, por exemplo, os Estados Unidos, desejava atingir a União Soviética, e para isso eles utilizavam um estado periférico. Então, eles iam lá e atacavam um terceiro, e eles faziam os seus interesses se valerem em cima de um proxy, que era esse terceiro. No centro-periferia, a dinâmica é muito mais agressiva, em muitos casos, porque esse centro, por ser desenvolvido, ele já tem mais suporte para poder entrar ali no conflito. Em alguns casos, existe uma dinâmica de periferia versus centro. E nessa dinâmica de periferia versus centro é onde a gente vai ver, por exemplo, os grupos terroristas, vai ver alguns grupos insurgentes, que eles vão tentar se voltar contra os países centrais para poder fazer valer os seus interesses, para poder atingir os seus interesses. Então, acaba que, enquanto tem um esforço inicial de que as guerras sejam endêmicas sempre no terceiro mundo, essa guerra começa a fazer um retorno para o centro do sistema internacional. Acaba conseguindo se atingir esse centro. Só que isso ainda vai ser de uma forma muito frágil. E por ser um conflito, por ser um formato endêmico, pelo conflito ser endêmico no terceiro mundo, vai ser muito comum a relação da periferia contra a periferia, ali financiando outros estados, armando outros estados ou grupos, para que se tenha essa intervenção proxy entre dois estados que já estão ali um pouco mais estáveis, que já não tem tanto suporte financeiro ou armas tão letais ou de ponta como se fosse um Estado central. Mas que eles vão conseguir engatar essa dinâmica de intervenção. A revolução dos assuntos militares, ela vai vir muito para responder a todos esses novos tipos de guerra. Todas essas pequenas dinâmicas ali que vão ser apresentadas a partir do modelo de intervenção proxy. E aí você vai ter ali as questões, um esforço muito grande, principalmente dos Estados Unidos, de se preparar para um modelo de guerra tradicional, para se preparar para uma guerra direta, enquanto o sistema internacional, enquanto o mundo contemporâneo, ele vai estar cada vez mais implementando um modelo de guerra regular,
ou então vai estar ali trabalhando com armas de destruição em massa. E isso vai acabar fazendo com que essa superioridade estadunidense, que vai ser conquistada ali mais ou menos em 1991, com a bipolaridade, em que ele se coloca num grande patamar, em que suas armas são extremamente sofisticadas, em que suas táticas são muito bem desenhadas, a guerra irregular ela vai acabar pegando no ponto fraco dessa evolução dos ações militares. Ela vai acabar sendo uma resposta no flanco que se abre, porque aquele Estado está tão preparado para um tipo de guerra que ele não se preparou para outros tipos de guerra, ele não se preparou para outros tipos de conflito. E aí a guerra irregular ela vai acabar trabalhando um novo modelo em que não se tem mais um ataque Estado contra Estado, que foi tão trabalhado, tão buscado pelos Estados Unidos nessa superioridade que eles vão emplacar ali perto de 2000. Você vai ter um conflito que é entre uma força armada nacional e um grupo irregular. Ele pode ser um grupo de insurgentes, ele pode ser um grupo terrorista, pode ser um grupo de crime organizado, pode ser outros tipos de grupo. E fica muito mais difícil identificar quem é o inimigo. Por quê? Porque naquele esforço de institucionalização da guerra, se uniformizou e profissionalizou os soldados. Você via de forma distinta quem era o inimigo. E na guerra irregular, não tem mais a identificação do inimigo de forma tão óbvia. O inimigo está espalhado, o inimigo ele é qualquer um. Então, acaba que o RMA ele é meio que colocado de lado. Ele é muito importante, existe uma necessidade muito grande de se manter ele ali constante, mas agora os Estados Centrais eles precisam ter um esforço para conseguir lidar com essa guerra irregular que acaba se proliferando porque ela está exatamente no ponto fraco dessa guerra tradicional que eles tanto se prepararam. Então você tem um ecossistema em que esses grupos insurgentes, esses grupos terroristas, eles vão estar camuflados no meio da população. E que qualquer ataque que você realizar pode aumentar o número de danos colaterais. Então, enquanto se teve 3 séculos de esforço para se criar uma guerra que tivesse o menor dano colateral possível, em que a tecnologia ela foi desenvolvida a tal ponto que ela era muito precisa, altamente letal, que ela tem um nível fora do que se tinha como expectativa há um século atrás. Essa guerra irregular, ela vai armar um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, e vai soltar eles na rua e eles vão ter um grande efeito colateral. Eles vão atingir ali com uma bomba vários civis e vai ter um impacto local, vai ter um impacto regional, vai ter um impacto do Estado, vai ter um impacto do sistema. Então, a resposta que tem que ser dada para a guerra irregular, ela é uma resposta muito específica e que muitas vezes ela não pode se apoiar numa resposta que era dada pelo modelo tradicional de se fazer guerra. Então, quando se compreende esse ecossistema e quando se adapta ao formato desse esforço militar tradicional para poder conseguir atingir essa guerra irregular, existe um esforço do Estado para compreender o inimigo como um sistema e retirar os links que fazem com que ele funcione a ponto dele ser letal e a ponto dele fazer danos ao Estado. Porque esse inimigo ele pode vir ali como formato de um outro Estado, mas ele não é mais a mesma coisa. Então, esse inimigo, ele vai estar se camuflando no meio da cidade, ele vai se camuflar entre zonas de plantação, ele vai se camuflar entre zonas em que o recurso hídrico é muito importante. Ele vai estar constantemente camuflado, e para se destruir esse inimigo, você precisa quebrar a articulação dele. O que faz ele poder se manter dentro da cidade, que faz ele se manter dentro da zona rural, e ao retirar ali os links que ele faz de manutenção, é que se você destrói esse funcionamento desse inimigo irregular.
Então, o sistema de caça, um inimigo muito utilizado ali tradicionalmente, ele acaba tendo que ser revertido para algo muito mais amplo e algo, às vezes, até muito mais sutil, em que a conquista por terreno, em que se faz a captura e controle, ela já não vai ocorrer da mesma forma. Então, a vitória dentro de uma guerra regular, ela é muito mais complexa, ela é mais difícil de se atingir, porque não é uma guerra clara, é uma guerra assimétrica, em que as forças ali, apesar de um Estado ter sua Força Armada Nacional, um grupo terrorista com alguns indivíduos soltos, infiltrados ali dentro do Estado, pode ter um impacto de alta letalidade, pode gerar um grande dano a esse Estado. Então, a resposta ela tem que unir parte daquele modelo tradicional de guerra com uma integração com outros elementos, para poder compreender questões complexas do terreno que está sendo, que o inimigo se move, que o inimigo se apropria, tem que compreender questões informacionais, porque muitas vezes dentro de uma guerra irregular, o mesmo sistema de comunicação do inimigo e do atacante é utilizado. Então, algumas informações essenciais, elas acabam sendo trocadas, elas acabam sendo atrapalhadas. Não se tem a mesma segurança. Então, para poder atacar uma guerra regular, para poder ser vitorioso numa guerra regular, existem várias dinâmicas complexas que têm que ser pensadas, têm que ser planejadas, precisam ser estudadas. Os soldados precisam ter conhecimento linguístico, ele precisa ter conhecimento cultural, os generais e outros responsáveis pela guerra precisam ter um conhecimento maior do território, quais são as zonas mais importantes e como identificar ali o inimigo. Porque o inimigo não está uniformizado, mas ele tem uma capacidade letal bastante alta, bastante relevante. E, adicionalmente, esse inimigo ele pode se movimentar. Então, não é como se você estivesse atacando um estado que tem um terreno fixo. Por serem grupos ali, paramilitares, muitas vezes, eles podem estar espalhados em diversas regiões, em diversos locais. Eles podem se movimentar conforme for o interesse deles, e eles vão utilizar a mídia também a favor deles. Então, acaba que essa guerra irregular ela vai acabar tendo vários níveis, em que tem que se pensar estrategicamente, tem que se pensar as táticas, tem que se pensar as operações de guerra de forma que as ações elas sejam todas interligadas adequadamente para que esse esforço de guerra ele seja vitorioso, para que esse esforço seja útil. Porque o Estado ele não está mais atacando o outro Estado. Isso significa que existem grupos, agora não estatais, que conseguem ter um domínio da violência e que retiram o monopólio da violência do Estado. E que eles podem se armar e que eles têm ali armas sofisticadas ou o risco de ter acesso a armas de destruição em massa, por exemplo. E aí isso vai demandar uma interligação entre o modo convencional de se fazer guerra, de se responder a esses ataques, com operações especiais, justamente dessa parte que eu falei, de que o soldado agora ele precisa não só saber carregar uma arma, ele saber falar aquela língua para que o combate seja efetivo e para também tenha auxílio de forças externas, outros tipos de agência, para justamente se obter vitória nessa guerra irregular, em que o inimigo é qualquer um. A privatização ela vai vir quase como um resgate dos mercenários que estavam ali pré-Westfália, mas que estava sendo sempre suprimido porque se tinha medo do retorno dos mercenários, mas como esse esforço é muito grande dos estados, como precisa se desenvolver muita coisa
sofisticada para se responder a essa guerra irregular e também para responder a uma potencialidade de uma guerra tradicional, a privatização ela vai vir nos buracos que acabam sendo deixados. E aí ela entra nas lacunas e ela apoia o Estado, ela apoia o esforço de guerra estatal. Para responder à guerra irregular, os primeiros países que começaram a fazer esse movimento de compreender, de sair de um método que queria atingir apenas um inimigo para um método que se compreende um sistema inteiro, o funcionamento de um sistema inteiro. O primeiro foi a Austrália, porque ela já tinha ali uma pequena experiência com guerras irregulares, principalmente por causa do Timor. E aí ela vai se preparar e ela vai começar a perceber essa mudança na forma de se fazer guerra contemporânea e vai acabar respondendo, adequando sua força armada para poder lidar com a guerra irregular. A Grã-Bretanha, ela vem quase que logo em seguida, bem coladinha, com investimento principalmente para responder ao terrorismo. Então ela vai compreender que a guerra irregular é um problema, ela vai continuar ali tendo o esforço dela para se preparar para uma guerra tradicional. E enquanto ela vai tocar conhecimento ali com a Austrália, para as duas se prepararem para esse novo tipo de guerra, que não é tão novo assim, os Estados Unidos ele vai meio que chegar atrasado, porque ele estava tão preocupado com a revolução nos assuntos militares dele, ele estava tão preocupado em se tornar o melhor, em se manter como o melhor ali no topo daquele sistema, frente a uma possibilidade de guerra tradicional, que acaba havendo uma resistência em se adequar a uma guerra irregular, que nada mais é do que uma resposta a esse esforço dos Estados Unidos de se concentrar no modelo tradicional de guerra. A concentração deles em um modelo tradicional é o que permite que essa guerra irregular se prolifere, que a guerra proxy também se prolifere dentro do mundo contemporâneo. E acaba que os Estados Unidos ele tem um pouco de atraso para perceber essa mudança e para perceber que isso é um problema e que o grande divisor de águas vai acabar sendo o 11 de setembro, em que percebe-se ali que, apesar de serem muito bons em ponto, eles têm um grande ponto cego. E aí, finalmente, os Estados Unidos ele vai tentar compensar. Ele vai começar a desenvolver alguns trabalhos, muito com a Grã-Bretanha e com a Austrália, que foram as duas primeiras, para poder começar a cobrir esse grande problema que eles acabam tendo. E muito daí vai vir a guerra ao terror depois. E eles vão começar, nessa guerra ao terror, a testar essas novas táticas, esse novo modo de organizar os seus soldados, esse novo modo de movimentar as suas armas, de fazer todo o seu esforço de guerra para atacar um inimigo que está dentro da cidade, misturado na população civil, que está na zona rural, misturado com a população civil, que movimenta o tráfico, que domina regiões estrategicamente importantes. E aí o que a gente vai ter é uma grande... A gente vai ter ali, enquanto na Guerra Fria o centro se torna uma zona de conflito e exporta o seu conflito para a periferia, nesse momento acaba que a periferia começa a responder ao centro também. E não consegue ainda realmente exportar os seus conflitos para o centro, mas ela acaba atingindo, obviamente não na mesma proporção, aquele centro que tinha se tornado uma zona livre de conflito. Isso vai gerar ainda mais instabilidade, isso vai gerar novos problemas de segurança, porque está agindo exatamente sobre a insulação do coração do sistema internacional. Então, essa parte lá da aula anterior, em que o centro estava insulado, ele se protegia desse conflito, apesar dele poder, principalmente através da guerra proxy, exportar os seus conflitos para o terceiro mundo, a partir dos anos 2000 que se vê, por causa desse novo tipo de guerra irregular, a periferia agora ela pode atacar o centro. E não só isso. Dentro da própria periferia, ela vai acabar tendo essa dinâmica também. Então não vai ser algo particular da periferia utilizando a guerra irregular para atacar os grandes centros. No terceiro mundo,
as dinâmicas de cooperação e conflito, as questões sobre sobreposição étnica, desconfianças históricas, a ambição hegemônica. Tudo isso vai ser utilizado para fomentar essa guerra irregular, para auxiliar também a movimentação desses grupos dentro dos estados do terceiro mundo, porque aí eles vão conseguir apoio da população em algum momento, eles vão conseguir bater de frente com o Estado Nacional. E ali, mediante a permissividade das potências globais, eles podem crescer, eles podem se expandir, ou eles podem, se houver algum tipo de coação, também serem contingenciados. Mas eles estão ali, eles estão se proliferando, e eles são um grande problema que não só os estados centrais precisam trabalhar, mas os estados periféricos também, porque eles têm ainda mais agravantes, eles são novos, e esse inimigo ele pode vir de dentro, assim como ele pode vir de fora, e se alimentar de todas as questões que foram deixadas principalmente pela colonização, para poder se expandir e aumentar ainda mais a insegurança no terceiro mundo. E aí você tem esse cenário internacional em que você tem a guerra irregular, você tem a potencialidade de uma força internacional estar entrando com financiamento, com treinamento, com questões tecnológicas, armamentistas, e ela está financiando ou outro Estado, ou ela pode estar financiando um desses grupos irregulares. Todo esse apoio ele vai acabar atingindo ali aquela grande preocupação que foi falada na aula anterior, em que enquanto a elite desses estados do terceiro mundo está preocupada com a construção estatal interna, existe toda uma dinâmica de conflito se movimentando, e eles podem ter herdado o modelo de Estado contra Estado, o modelo de como responder a um conflito interestatal, e que agora eles têm que se proteger a esses novos tipos de guerra, eles têm que se proteger de uma guerra proxy, eles têm que se proteger de uma guerra irregular, mas eles continuam dependentes do centro. Eles acabam tendo que aí sim recorrer a essas forças internacionais para serem financiadas, para serem mantidas, para poderem responder a esses conflitos locais, esses conflitos regionais. E aí volta no início da aula, em que o Estado C ele vai ter os seus próprios interesses, não só dentro do próprio Estado, mas de fazer frente aos seus estados vizinhos, em que, por questões históricas, ele vai ser, sim, independente de um Estado externo, para que ele tenha o seu esforço de guerra continuado, para que ele possa também aumentar a letalidade dos seus ataques, que ele possa aumentar a duração do conflito e que ele possa potencialmente ser vitorioso. Então, são várias dinâmicas sendo inseridas ali dentro de um sistema internacional que vai colocar a vida como uma grande questão moral dentro de um sistema internacional que vai tentar voltar a regular o formato da guerra, que vai querer novamente institucionalizar a guerra. Então, você tem pressões ali da ONU, tem pressões dos complexos regionais de segurança, vai ter várias dinâmicas influenciando aquele conflito, exacerbando aquele conflito, ou tentando contingenciar a depender dos interesses regionais, a depender dos interesses locais, muito bem aplicados, ou dos interesses internacionais, em que a comunidade internacional ela pode fechar os olhos para um conflito, ela pode fechar os olhos para um Estado que não está fazendo a guerra proxy de forma... Algum Estado que esteja, assim, executando uma guerra proxy de forma aberta, de forma evidente, mas aí essa comunidade internacional, por interesses próprios, ela pode virar os olhos para o outro lado. Porque aí vai voltar na questão da aula anterior, aumento da letalidade do conflito, aumento da duração. Então, existem várias dinâmicas em que agora o inimigo, que pode estar sendo auxiliado ali pela guerra proxy, ele está espraiado, ele não tem uniforme, ele não tem quase nada. Esse conflito pode ocorrer dentro do terceiro mundo, esse conflito pode ocorrer dentro do centro do sistema internacional. Então, se torna tudo muito inseguro, porém tudo muito complexo. São muitos fatores atingindo a guerra de todos os lados. Enquanto essa guerra tradicional ela acaba entrando ali num processo de obsolescência, segundo alguns.
Então, a gente vai ter um conflito regionalizado, a gente vai ter atores não estatais, a gente vai ter uma guerra proxy, em que é interessante que a gente não misture a guerra proxy de uma guerra mista, porque a guerra mista ela vai falar com aqueles... Ela não vai ter aqueles pontos que são tão importantes para uma guerra proxy. Deixa eu voltar aqui, então. A guerra mista ela não vai ter essa relação secretiva, ela não vai ter essa regulação proxy. Então, é importante quando se olha para essa dinâmica em que se tem ator não estatal, em que se tem o conflito regional e a guerra proxy também não se confunda com uma guerra mista, que vai ser muito parecida, muito similar, mas não vai ser a mesma coisa, que tem a sua própria dinâmica, e também vai ser relativamente comum no formato de guerra contemporâneo. E aí a gente vai tratar. Enquanto alguns autores vão falar sobre a obsolescência da guerra, a guerra tradicional, ela chegou num ponto de possibilidade de letalidade, principalmente com as armas de destruição em massa e com a bomba nuclear, por exemplo, em que ela é difícil, mas ela não é impossível e ela também não é inexistente. Existem alguns momentos em que um Estado ele pode arriscar essa guerra tradicional. Ele pode optar por uma campanha rápida, uma campanha limpa, uma campanha com poucos riscos contra um oponente muito mais fraco. Então ele tem a garantia que ele vai ganhar aquela guerra tradicional. Ou ele pode realmente se aventurar por um caminho bem mais perigoso, podendo sofrer sanções internacionais e podendo não conseguir manter o seu esforço de guerra por muito tempo, porque aí pode ser que, por interesses de outros estados, ele, que agora está tentando fazer uma guerra tradicional, acabe sendo atingido, porque vai ter um principal utilizando o inimigo dele como proxy. Então, enquanto ele fez o esforço inicial de uma guerra tradicional, o outro estado pode se tornar um estado proxy. E aí as coisas podem virar contra ele. E aí o terrorismo, ele vai entrar muito dentro dessa lógica assimétrica da guerra, de não se ter mais dois estados. E ele vai se tornar uma grande ameaça, porque ele pode ter acesso a armas de destruição em massa. Só que ele não é um estado. Então, a resposta não pode ser dada como se daria a um Estado. Por exemplo, com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e visitas constantes de técnicos para avaliar a situação. É um grupo irregular. Então, ele está sujeito a outro tipo de regra, a outro tipo de dinâmica, o que torna ele uma grandíssima ameaça. E outra questão que vai ser muito relevante no terrorismo é o uso da mídia. Porque agora, como você tem essa valorização da vida, você tem a valorização de outros diversos direitos humanos, esses atores, eles podem utilizar a mídia para poder convencer a população civil e para poder deturpar ou realmente virar toda a situação a favor deles. Então, ao dar visibilidade para suas ações, eles podem parecer muito maiores do que eles são, muito mais letais do que eles são. Eles podem ganhar muita visibilidade, eles podem ganhar muita relevância, e eles podem também manipular a opinião pública, que consequentemente vai manipular o interesse do Estado A, B, C, D ou E em entrar em guerra. E aí esses grupos terroristas, eles vão entrar, eles vão conseguir se infiltrar dentro daquela dinâmica, principalmente no terceiro mundo, apresentada na aula passada, em que eles podem utilizar os problemas de legitimidade, os problemas na estrutura burocrática, eles podem explorar as respostas militarizadas, tudo a favor deles. Eles podem, por exemplo, roubar armas legais do Estado, se for um grupo criminoso. Grupos terroristas podem fazer comércio ilegal, tráfico ilegal de armas e se armar desse modo. E aí eles vão se alimentar desses grandes problemas ali do terceiro mundo. E enquanto eles se alimentam disso, eles vão poder explorar os desafios políticos dali já mais comuns dentro do terceiro mundo, que está em desenvolvimento, que ainda não é um Estado consolidado, segundo a ótica de alguns. Então você vai ter aquela resposta militarizada da elite, você vai ter a guerra proxy, você vai ter diversas respostas
que podem ser desproporcionais ou não, e que vai dificultar ainda mais que esse estado de terceiro mundo se desenvolva. E mais ainda, que esse estado de terceiro mundo conquiste algum nível de segurança mais estável. Eu acho que esse ponto, né, da complexidade dos conflitos armados contemporâneos está muito relacionado com o que nós tratamos nas aulas anteriores, a Fernanda tratou. Eu também coloquei ali na aula sobre grandes potências, né? E acho que todas essas discussões, elas vão nos levar a os desafios de consolidação estatal no terceiro mundo, como que esse processo de descolonização foi feito de maneira lucrativa para as potências centrais e também, né, para algumas elites periféricas, né, e que na realidade vai produzir grandes regiões de instabilidade, né, que já existiam basicamente no período de colonização. Essa guerra irregular, ela foi também traçada, né, em diversos momentos no processo de colonização, de né, destruição de sociedades locais, né, e isso, em princípio, né, na Europa, no século XIX, né, a formação de grandes forças armadas nacionais e regras para a convivência de países europeus produziu, de alguma forma, quase que a antessala da paz democrática, que é a guerra democrática, né? A guerra superinstitucionalizada, cheia de regras, e que, na realidade, acabou não ocorrendo no século XX, quando você tem uma disputa ideológica tão acirrada com a Europa, né, entre as grandes potências, e, por outro lado, essas regras da guerra, da boa convivência, tanto do jus in bellum, que seria o direito na guerra, né, o direito internacional humanitário, e o jus ad bello, né, que é o direito de fazer a guerra. Então, isso foi absolutamente formalizado, delimitado, e no sistema ONU a gente viu que fazer a guerra já não era mais uma política externa permitida, né, nos estados do sistema internacional. Eu não digo isso com pesar, eu acho que isso é um ponto positivo, só que isso é uma mera formalidade, né? A gente não pode achar que simplesmente punir ou melhor, né, banir do ponto de vista do direito a possibilidade de fazer a guerra vai fazer com que a guerra acabe. Há outras formas de o conflito se manifestar e essas formas vão ocorrer de maneira muito ampla. A gente vai ver conflitos armados irregulares, né, guerras que são feitas de modo oculto, né, a guerra psicológica, operações encobertas, assassinatos de presidentes, assassinatos de lideranças políticas, tudo isso para tentar driblar o direito internacional, que é basicamente comandado, nesse caso, né, na Carta da ONU, pelas grandes potências, onde? No Conselho de Segurança da ONU. Então, são as grandes potências que vão dizer se aquele conflito armado ele é ilegal ou não é, né, e se vai haver alguma ação de retaliação. É claro que alguns conflitos armados não vão ser vistos como ilegais, vão ser vistos como mera defesa, né, e vão ser até admitidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Outros vão ser vistos como um problema, como foi o caso da invasão do Iraque ao Kuwait, que vão ser vistos como de fato uma guerra de agressão, e aí vai haver uma intervenção para expulsar as Forças Armadas do Saddam Hussein, né, em 1990, quando interferiram, em agosto de 1990, quando ocuparam os campos de petróleo do Kuwait, e em 91 você vai ter uma operação que vai durar pouquíssimos dias, menos de um mês, para expulsar as Forças Armadas do Iraque do Kuwait, né, estabelecer um controle, então mostrando claramente já no pós-Guerra Fria que a ordem internacional tinha que ser minimamente respeitada, mas outras intervenções acabam não sendo muito percebidas, vistas, né, como uma guerra de agressão. Por exemplo, as intervenções que os Estados Unidos fizeram recentemente na Síria, né, apoiando grupos rebeldes, né, apoiando e fazendo ataques aéreos a bases militares do Estado, né, do Assad.
e como isso, do regime do Assad, né, e como isso é visto com uma forma um pouco menos taxativa, né, por parte das grandes potências. São alguns exemplos de como o próprio Conselho de Segurança da ONU tem uma flexibilidade na hora de dizer não é uma guerra de agressão, então tem que ser barrada, ou não é uma guerra de agressão, tem que ser, não precisamos fazer nada. É o caso, por exemplo, né, da ocupação do Marrocos, né, pelo Marrocos do Saara Ocidental, não é visto como uma guerra de agressão, é visto simplesmente como uma tomada de controle do próprio território, entre outras questões. Por exemplo, a invasão de Ruanda, Uganda e Burundi ao Congo, em 1999, não foi visto como uma guerra de agressão. E geralmente não é visto como uma guerra de agressão quando existe uma certa plausibilidade da negação. Esse é um termo na área de inteligência que é muito utilizado para o fenômeno das operações encobertas, né? As operações encobertas são atividades dentro de um sistema de inteligência que envolvem algum tipo de prática ofensiva, o uso da violência para eliminar alvos, eliminar uma eventual ameaça, seja um espião, né, contra a inteligência, seja um espião de algum estado rival, ou um ator político ameaçador. Um exemplo claro de operação encoberta foi o assassinato do Osama Bin Laden, que foi de um modo encoberto. Depois isso veio à tona que os Estados Unidos cometeram essa atividade, mas inicialmente foi um processo todo escondido, com sigilo. Há outros fenômenos, por exemplo, o assassinato do Patrice Lumumba, várias tentativas de assassinato de lideranças de Cuba, da Venezuela, golpes, formas de financiamento de grupos opositores. Tudo isso é um âmbito que alguns autores chamam, né? O John Passos é um autor bem importante na área de inteligência e fala um bocado sobre isso, né, de elementos de plausibilidade de negação. Ou seja, você sabe que foi o Estado, mas você não tem como provar efetivamente que foi aquele Estado. Ainda há algum tipo de álibi que esconde uma prova robusta de que aquele Estado que foi o que realizou a atividade. É o que alguns países utilizam para negar o seu envolvimento no apoio a grupos rebeldes. Né? A Rússia, por exemplo, os Estados Unidos utiliza até hoje, né, uma plausibilidade da negação, né, a inexistência de provas cabais, para negar que financiou com armas os grupos opositores da própria Síria, o Nusra, por exemplo, e outros grupos que se filiaram à Al-Qaeda posteriormente. Então, existe uma certa zona cinzenta entre a guerra e a diplomacia que está, sobretudo, sistemas de inteligência. E a guerra proxy, ela se encaixa também muito nisso, né? A guerra proxy, ela para existir, ela precisa dessa plausibilidade da negação, que a Fernanda mencionou. Ela precisa que haja, assim, uma certa incapacidade de você comprovar, por exemplo, que o Irã apoia os rebeldes Houthis no Iêmen, né? E que a Arábia Saudita apoia grupos terroristas dentro do Irã. Então, você tem que a oposição, ou que os Estados Unidos, né, ou a CIA apoiam mobilização de alguns grupos para protestos durante a Primavera Árabe, etc. Então tem várias discussões de como que você consegue medir se existe ou não a participação de grupos principais dentro de uma guerra proxy. A guerra se torna mista, a Fernanda tocou aqui, né? Você não tem essa negabilidade, né? A plausibilidade da negação. Então, você tem claramente assim, o Estado lutando lado a lado, uma força armada estatal lutando lado a lado de um grupo rebelde, e não tem como você negar que tem ali uma guerra também interestatal. Portanto, ela é mista porque ela é interestatal e intraestatal ao mesmo tempo. Enquanto que a guerra proxy, nos dias atuais, sobretudo quando você tem grupos armados atuando internamente de estados, como é o caso do Iêmen, por exemplo, ou o caso do Irã, ou como é o caso da Síria, ela pode ser tomada como uma guerra intraestatal, porque efetivamente você não tem uma força armada atuando, entrando em conflito entre si, de estados nacionais, né? A não ser que você tivesse considerado o ISIS como um estado nacional, mas não é o caso. Então, você não tem uma força armada lutando contra outra, oficialmente. E aí, então, a guerra proxy está acontecendo. Um ponto desafiador que a Fernanda coloca, né, é como que estados vão lidar com esse problema.
e como que as grandes potências vão lidar com esse problema, né? Os Estados Unidos, durante muito tempo, tiveram altos e baixos, né, na sua postura em relação a como lidar com o problema. Governos democratas, geralmente, são mais suscetíveis a se envolverem em problemas de guerra proxy, né, porque eles querem negar sua participação e tal, e eles têm assim, um problema maior com a necessidade de colocar no mundo, né, uma ideia de uma ordem liberal, uma ordem, ter a iniciativa de exportação de democracias, exportação de sistemas liberais. Então, muitas vezes acabam tendo que realizar intervenções militares, e essas intervenções militares, elas se dão ou de forma direta, ou por meio de grupos proxy, ou a própria intervenção militar vai gerar, eventualmente, até um grupo proxy reativo. Então, acontece nos Estados Unidos de uma maneira bem clara. Aconteceu no Vietnã, claro, né? Vocês viram assim, o grande abalo dos Estados Unidos em relação à necessidade de pensar a guerra proxy já aconteceu antes do pós-Guerra Fria, né? No Vietnã, e aí depois a resposta no Afeganistão foi mais hábil, né? O Afeganistão é basicamente o Vietnã da União Soviética, então as duas grandes potências perceberam o desafio de lidar com a guerra proxy já durante a Guerra Fria, né? Ambas foram derrotadas, né, por grupos irregulares, e aí os Estados Unidos no pós-Guerra Fria e a Rússia também, as grandes potências já têm os sistemas mais adequados, ou mais ou menos adequados, porque assim, é muito difícil você dizer que ganhou uma guerra irregular, né? A não ser que você estabilize aquele Estado tenha, de fato, condições de se reorganizar. Mas podem ver, assim, intervenções extra-regionais dificilmente conseguiram vencer grupos irregulares, né, vencer guerras proxies. E as guerras proxies geralmente produziram instabilidade regional gigantesca, né, regiões da África, regiões do Oriente Médio, no sul da Ásia. É muito difícil você dizer que houve vitória. Olha que é o Iraque, né, hoje. Você tem um bocado de grupos que estão agindo e que estão prestes, né, você tem um governo minimamente apoiado por forças externas, pelos Estados Unidos. Quando surge algum ator mais nacionalista, autonomista, esse ator geralmente é banido do poder, como foi o caso do Al-Malik, do Iraque, e aí tentam controlar a situação, mas sempre com a ameaça de o Estado entrar em fragmentação. Então, mesmo quando os Estados centrais, eles lutam contra esses grupos irregulares, eles têm grandes desafios porque eles estão muito distantes, eles não têm um conhecimento de causa, eles acham que os conflitos são mera manipulação das outras grandes potências rivais, como a Fernanda falou. Então, na realidade, esses conflitos, eles têm uma lógica local, e se você não entender essa lógica local, você nunca vai entender por que esses caras estão disputando. E as grandes potências têm o desafio justamente de colocar boots on the ground, né, que é colocar exército mesmo para travar esses conflitos. Então, atualmente, eles usam armas de munições guiadas de precisão, bombardeiros, né, e quando tem que colocar o exército lá, geralmente usam grupos mercenários, né, empresas militares privadas, porque tem um alto custo de colocar as forças armadas nesses conflitos, que são conflitos muito distantes da realidade local e que às vezes trazem para dentro de casa o problema do terrorismo, o problema da rivalidade. Naquele seriado que eu sempre recomendo para vocês e para outros estudantes assistirem, o Homeland, mostra um pouco isso, como que uma hipótese, né, de um próprio soldado americano voltar para os Estados Unidos e se revoltar com um sistema de guerra ao terror, guerra contra qualquer um que eventualmente se rotule como terrorista. Então é um tipo de guerra que não se resolve com ataques cirúrgicos, com destruição de sociedades. Na realidade, essa guerra se mantém por causa da destruição das estruturas do Estado, se mantém por causa da destruição e da mortalidade de civis. O caso da Líbia, um exemplo, né? Você vai lá e faz uma intervenção, tira um suposto ditador do poder, e o que você coloca no lugar? Grupos armados, grupos irregulares, que na realidade produzem uma situação muito pior do que a que era anteriormente. Então, esse tipo de guerra, de intervenção para tentar resolver um problema de conflito irregular ou de rivalidade regional, muitas vezes não tem, na maioria das vezes, não soluciona o problema. Um ponto fundamental que a gente tenta colocar, que a Fernanda traz aqui, é que muitas vezes a gente vê esses conflitos como conflitos meramente civis, assim, então, que é aquilo que a mídia geralmente vende pra gente. Então, assim, você tem
um conflito entre grupos internos do Estado e grupos internos na Etiópia, na Líbia, no Marrocos, na Nigéria, no Congo, em Moçambique, na Somália. E parece que esse conflito é meramente um conflito entre A e B. Mas a Fernanda mostra claramente ali que geralmente tem C e vários Cs vinculados, né? Não é só um conflito entre um Estado e um grupo rebelde. Esse conflito está envolto em várias relações de disputas regionais e globais que muitas vezes ficam ocultas nas nossas análises apressadas. E se a gente não entender essa complexidade desses interesses em jogo, a gente acaba achando que realmente tirar o líder do poder e colocar regras democráticas, eleições aprovadas internacionalmente vai resolver o problema. Mas é um problema muito mais complexo. É um problema que envolve rivalidades estatais, rivalidades regionais, sobre quem que vai ser o líder na região, sobre que grande potência vai ter influência sobre tal governo, que eventualmente organiza toda uma economia fundada em recursos naturais valiosos, ou que tem um controle de regiões de acesso disputado entre países de peso global ou regional. Então, os conflitos eles são muito complexos, desenvolvem esses interesses multiníveis, tá? E aí intervenções militares muitas vezes são só agravantes, né? Inclusive as missões de paz. Então, na aula que vem a gente vai tratar um pouco de missões de paz, e as missões de paz elas são um alento para a população, porque elas levam ajuda humanitária, elas levam muitas vezes uma proteção por parte da missão de paz à população local, mas nem sempre. Outras vezes as missões de paz levam mais instabilidade. Outras vezes as missões de paz tem tropas que vão ser perpetradores de abusos. Então tem que cuidar muito com soluções simplistas, assim, não, o problema dos conflitos armados no terceiro mundo, nas regiões de instabilidade, tem que ser resolvido por intervenções militares, é um problema de ditaduras. Rotular, às vezes as ditaduras são as que estão garantindo que esse conflito não se torne um treco ainda mais grave, tá? Não estou aqui, não é minha intenção aqui defender ditaduras ou regimes autoritários, mas, por outro lado, eu também não quero que vocês saiam de uma aula complexa como essa achando que tem soluções fáceis, né? Outra questão, missões de paz vão resolver o problema. Bom, a gente vê os casos mais graves têm missões de paz que estão durando 2, 3 décadas, e que as missões de paz acabam, muitas vezes, produzindo problemas novos, outras vezes elas desincentivam que o Estado crie instituições próprias para trazer segurança e paz para a população. Então também não é um problema fácil, né? E isso tudo está envolto em uma situação em que a gente vê que é basicamente uma promessa mal cumprida, uma promessa que não tinha também como ser cumprida, que é a promessa de estados nacionais que iam resolver os problemas da periferia, estados descolonizados, né, mas que mantinham estruturas muito precárias dos estados coloniais, mantinham elites que foram modernizadas na lógica das metrópoles e que abusaram do seu poder frente à população local, e que, pela facilidade que o sistema internacional também produzia, acabaram não gerando estados que eram capazes de prover serviços, prover proteção, prover segurança para a população. Não foram estados mais formais do que efetivos. E toda solução que passa, no meu ponto de vista aqui, fazendo um parênteses, o meu ponto de vista, eu tenho produzido sobre isso, e me parece que toda solução que vai por um caminho que não lide com a necessidade de consolidação de instituições locais, que não são meramente instituições de eleições, instituições de regras eleitorais, democracia, não, instituições profundas, tanto reforma de instituições policiais, reformas de instituições de forças armadas, contenção de elites, diminuição do poder absoluto de elites que tem uma assimetria de poder muito grande frente à população local, a construção de sistemas sociais mais justos, de inclusão dessas populações dentro de um sistema de nacionalidade mais integrado, né? Isso não se resolve. Se você não colocar esses problemas estruturais do Estado dentro da pauta de resolução de conflitos, que é o que a gente vai tratar na semana que vem, esses problemas são só adiados. Eles são às vezes abafados e depois eles vão retornar. E aí está o grande desafio. Muitas vezes você não tem
partes interessadas para que o conflito se resolva. Muitas vezes as grandes potências ou outras potências regionais estão lucrando com o conflito. O caso da Síria é um caso importante, né? Por que os Estados Unidos não permite que a Rússia e a Síria, né, se estabeleçam um novo sistema ali, um sistema de organização? Porque os Estados Unidos são muito bonzinhos, eles não querem que a população local da Síria seja reprimida por um governo ditatorial. Sim, bonzinhos alto lá, por que eles não fazem isso com a Arábia Saudita? Então, sempre tem um outro lado. Quando a gente acha vilões e heróis nas relações internacionais, facilmente a gente desconstrói essa ideia, mostrando como que os vilões às vezes agem como heróis e como que os heróis às vezes agem como vilões. E com os Estados Unidos é muito fácil mostrar isso. E nesse caso, obviamente tem uma situação de necessidade dos Estados Unidos controlar aquela região, não permitir que a Rússia mantenha uma base fundamental no Mediterrâneo. Então tem disputas geopolíticas bem importantes ali. E aí a população da Síria é basicamente uma margem, né, de manobra, um bode expiatório, e a sua morte é menos importante do que a morte dos milhares que morreram no World Trade Center. Morreram muito mais na Síria, muito mais na periferia do que qualquer ataque ou qualquer morte que os Estados Unidos vivenciou desde a Segunda Guerra Mundial, mas parece que essas pessoas são menos importantes. Não que não sejam importantes a população que morreu num ataque aterrorizador como aquele. Mas o peso, no meu ponto de vista, é igual. A gente deveria dar atenção, né, e responsabilidade as grandes potências tinham que ter com todos esses tipos de ações, né. Mas, assim, para além dessa minha opinião, que eu tentei passar agora aqui também no final, vocês têm a de vocês, e a gente pode conversar, criticar e reelaborar, eu acho que o ponto aqui, a constatação é que não se pode mais estudar guerra no terceiro mundo. É quase como a gente ficar discutindo que hidroxicloroquina pode né, o tratamento precoce pode agir de forma efetiva contra o coronavírus. Assim, não tem estudos científicos que confirmem, né? Por outro lado, tem estudos científicos que confirmam a vacina. Mas a gente disser que vacina transforma a gente em jacaré, é basicamente uma argumentação contra a ciência. A mesma coisa é se a gente disser que no terceiro mundo a gente tem guerras civis, ponto. Guerras que são estados autoritários contra suas populações locais. Esse é a famosa, assim, fazendo as devidas analogias, é quase como se a gente falar que vacina produz jacarés na nossa área. Não são guerras civis meramente, são guerras que envolvem grupos irregulares, sim, mas esses grupos irregulares muitas vezes têm apoio externo, existe uma rivalidade estatal importante e muitas vezes influência global nesses conflitos. Então não reproduzam essas afirmações, que são afirmações tal qual vacina gerar jacaré da nossa área. A gente só está reproduzindo desinformação, porque isso não é constatado nos conflitos armados e na maior parte das pesquisas que foram produzidas sobre conflitos armados periféricos nos últimos 20, 30 anos. E eu, infelizmente, tenho lido bastante coisa sobre esse tipo de argumentação para conflitos armados na África, né? Conflitos no Oriente Médio, a guerra civil da Síria, tá? Guerra civil, o que você quer dizer que é civil? Basicamente uma guerra proxy na Síria, não tem nada de civil. Tem o seu lado prioritário, ok? A manifestação é uma guerra intraestatal, mas o elemento proxy às vezes até predominante em relação à guerra intraestatal. E então essa complexidade na análise vocês têm que levar. Isso é sine qua non a vocês terem assistido a aula de hoje. Agora, se vocês acham que a solução para esse tipo de guerra é intervenção, não é? Se as grandes potências têm que ajustar suas forças armadas para conseguirem travar essas guerras e como que vão ajustar, é uma questão mais interpretativa. E aí a liberdade que vocês têm é total. Até que provem o contrário, para mim, eu não chamo essas guerras de guerras civis, a não ser por um lapso ou guerras civis, vírgula, né? Guerras civis, mas do ponto de vista superficial, mas na sua complexidade são guerras com elemento proxy, às vezes guerras mistas, ou guerras que envolvam um elemento muito complexo de disputas regionais e globais. Tá? Isso é o que a gente tinha que lidar no dia de hoje. Também relacione um pouco com a aula 10, porque vocês veem que as grandes potências elas estão ao mesmo tempo pensando na guerra nuclear, na guerra entre grandes potências e também na guerra irregular.
e existe uma agenda, como eu estava dizendo, né, os democratas estão pensando um pouco na guerra irregular, enquanto os republicanos, no lado do Trump, estavam pensando muito mais na China, né, e o desafio da guerra convencional. Então, tem vários níveis de análise que estão na agenda dessas grandes potências e que vão fazer parte, né, elas pelo menos têm esse direito, a Fernanda falou, né, as grandes potências têm o direito de pensar na guerra convencional ainda e na guerra nuclear. Já países como o Brasil estão pensando principalmente na guerra regular, do narcotráfico, né, trazendo muitas vezes a guerra regular para dentro da nossa casa, do tipo, né, securitizando o problema do narcotráfico dentro do país. Então, tem alguns problemas, né, até para o autoritarismo ou para a securitização extremada do problema da guerra regular no nosso dia a dia. De fato, né, um tema bem interessante para pesquisa, muitas variáveis, bastante produção recente, e eu acho que a gente tem mais proximidade dessas realidades do que os pesquisadores e as pesquisadoras do centro, né, do norte global. Acho que a gente tem uma noção mais clara do que é a instabilidade social da periferia, quais são os desafios que a gente tem, desigualdades sociais, né, problemas estruturais da incapacidade estatal, que a gente pode ter bastante contribuição, né, até para a nossa região e para outras regiões também. Então fica aí o convite para vocês e a sugestão para que vocês pesquisem essas questões ainda mais, se tiverem interesse.